Pode se assentar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 92, versículo 12. Todos encontraram? Está com a sua Bíblia aí, irmão? Diga amém. Amém? Amém? Ninguém está falando amém, não. Salmo 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor fale conosco, Senhor, através da minha vida. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, para que nós venhamos iniciar mais uma campanha, Senhor, para que nós possamos iniciar mais uns 12 dias de clamor. Espírito Santo de Deus, que nossa mente, o nosso coração esteja atento em Ti, Pai, para que nós possamos receber aquilo que é do céu, aquilo que é profético, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você é justo, nós somos justos porque fomos justificados por Cristo, amém? Para quem estava no acampamento, nós falamos sobre a cultura do céu e sobre o que Cristo fez por nós, nos tornando justos. E nós temos agora o início dos 12 dias de clamor, ao qual nós vamos ter aí o início da campanha oficialmente no nosso segundo culto, mas eu quero te lembrar que o nosso tema é o florescer, né? O ano de florescer. E quando nós falamos sobre florescer, nós vemos aqui na palavra que diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Quando nós estamos em Cristo, somos justos e passamos a florescer. E o florescer, ele faz parte de um processo natural. Tem o processo de arar a terra, tem o processo de jogar a semente, tem o processo de adubar aquela terra, existe o processo de chover, para surgir as ramificações, para depois que tem os galhos, ou se é uma flor, ou se é uma árvore em si, passa-se a florescer, para que depois venha o fruto. Para que nós venhamos florescer, existem uma série de processos. E nós estamos caminhando para um ano que é o ano de 2025, a qual nós iremos florescer. Amém? Eu quero que você esteja com o seu coração e com a sua voz atento para concordar. Nós precisamos concordar com aquilo que é profético. Quando nós recebemos aquilo que é profético, que vem da palavra do Senhor, nós precisamos concordar. Então eu vou pedir um favor para vocês. Amém? Isso, glória a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me levou a 1 Samuel 1,
do verso 9. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esquecerdes da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que estivesse embriagado e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Eu sei que nós estamos em um culto de jovens aqui, mas muito provavelmente você tenha um fruto a gerar. Um fruto que muito possivelmente hoje você olha e fala assim: a terra está totalmente desprovida para dar fruto, eu não estou florescendo. Talvez você se depara com uma matéria e não consegue avançar. Talvez você se depara com a sua vida financeira e sempre quando ela chega em um determinado estágio ela para, ela não avança, ela não floresce. Talvez você se depare com projetos e sonhos que quando eles estão prestes a avançar, parece que não avança. Aqui nós vemos a história de Ana, que estava sofrendo ataques da sua rival, que era Penina. Ana era mulher de Eucana, e Eucana tinha Penina também como mulher, porque Ana não podia dar luz a filhos. Então, ela sofria constantemente com isso, e esse dia e esse momento aqui, era um momento a qual todos os anos eles iam diante do altar do Senhor entregar sacrifícios, e ao levar os sacrifícios diante do altar, ele dava porção dobrada para ela, porque era a sua mulher que mais amava, e dava as porções também de Penina, seus filhos. Mas é interessante que Ana, ela estava com o coração angustiado, e eu imagino que o coração angustiado de Ana não era de hoje, digamos assim, né? Falando no tempo da história, não era exatamente desse momento que estava a aflição de Ana. A aflição de Ana vinha ano após ano, ciclos após ciclos. Pode ser que hoje eu estou falando aqui com jovens que não tiveram angústias tão grandes, mas de mesma forma existem jovens que tiveram angústias muito grandes. Talvez tenhamos aqui também jovens um pouco mais velhos que sabem um pouco mais sobre a angústia. Mas eu quero te lembrar e te mostrar nesse momento aonde está o alinhamento, a convergência desse momento, né? desse ponto principal de Ana com os anteriores. Eu imagino que para Ana chegar a ter um coração como esse, o processo de anos sofrendo foi necessário para que ela entregasse nesse momento não só uma oferta, mas o seu principal sonho. Ana estava entregando aqui a possibilidade de ter um filho, e eu acho muito engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que eu costumo
fazer alguns votos com Deus, e geralmente eu me deparo com algumas pessoas um pouco, como que eu posso dizer a palavra? Mas às vezes algumas pessoas elas não são tão crentes assim. E quando você faz um voto diante de Deus, o seu voto é sobre o nada. É sobre aquilo que você não tem. Qual é a minha projeção de florescimento naquilo que eu anseio, mas antes de eu ter alguma coisa, antes de existir a matéria, existe um voto aqui. Então o que diferencia a Ana de anos para entender que ela não tinha nada, e o que ela teria, partiria de honra ao Senhor, muda a escala do processo do que ela está vivendo, que é sequidão, para viver um florescer e frutificar. Quando o processo que a sua vida está passando te causa dor, te causa angústia, te causa uma certa dificuldade, Ele está te preparando para compreender o que é o florescer e frutificar. Ana aqui, ela está num momento onde ela está com o coração rasgado diante do Senhor, que eu imagino que a pessoa que rasga o coração diante do Senhor, rasga sempre. A pessoa que rasga o coração diante do Senhor, isso é dela de rasgar, mas qual era a intenção com o filho? Será que anos anteriores ela vinha com a intenção de ter um filho para esfregar na cara dos inimigos? Será que Ana vinha com a intenção de mostrar, olha, eu também posso, eu também sei fazer, eu também consigo, eu também tenho recurso suficiente? Muitas vezes na nossa vida, na nossa particularidade, nós não florescemos e não frutificamos porque queremos provar aos outros que temos algo ou alguma condição. Nós queremos provar muitas vezes que vencemos na vida. Nós queremos mostrar aos nossos inimigos os nossos troféus. Nós queremos voltar lá aonde nós nascemos e muitas vezes desfilarmos com o sucesso que Deus deu ou não deu para nós. Só que Deus não atende luxo. Deus não atende luxo. Deus atende sobre um coração que deseja fazer a vontade dEle. Quando nós pedimos ao Senhor um carro, vou dar um exemplo simples, e eu peço ao Senhor, Senhor, me dá um carro, porque eu quero ter um carro, porque eu preciso andar com umas rodas aro 20, botar um rodão, encher de som e desfilar. Deus vai te dar esse carro, meu amado? Não. Ah, Senhor, eu quero um trabalho porque eu quero ter muito dinheiro, porque eu quero mostrar o quanto eu tenho de dinheiro. Eu quero comprar coisas luxuosas, eu quero me encher desse luxo em roupas, em sapatos, em vestimentas. Deus não colabora com isso. Isso pode ser fruto do seu próprio trabalho, mas não é o trabalho de Deus operando em uma terra seca que passa a ter vida. Ana estava exatamente em um ponto que eu interpreto dessa forma. Ela vinha sofrendo constantemente, mas chegou um momento que ela entendeu que não é sobre ela ter um filho, mas sobre Deus ter um sacerdote. Porque Ana foi a que gerou Samuel, que se tornou um grande profeta, um grande juiz e um grande sacerdote. A necessidade de Deus é que você tenha um carro para carregar pessoas para Ele. A necessidade de Deus que você tenha uma casa é para que tenha dentro da sua casa um florescer de vidas. A necessidade de Deus para que você tenha um trabalho é para que você gere frutos do seu trabalho,
para que abençoe outras pessoas também. Não só a sua casa, mas que possa abençoar, através do seu trabalho, outras pessoas. Quando o nosso coração é entregar a Deus algo, mas a nossa intenção não está em dar ao Senhor isso, para que Ele faça o que é vontade dEle, não é possível. Eu não tenho nada. A partir do nada que nós estamos falando aqui, a partir da esterilidade que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de ciclos repetitivos de negativas em áreas iguais. Pode ser que seja em relacionamentos que muitas vezes nós não estamos acertando. Talvez seja em relacionamentos paternos, relacionamentos de namorados e relacionamento de casamento. Pode ser que seja um relacionamento nessa linha também, que não frutifica, não floresce, não há vida, não está avançando, está no ciclo cerrado, porque é natural que em períodos a gente venha passar por processos, mas não é natural a gente parar em processos. Então aqui, jovem, para controle da nossa ansiedade, nós precisamos entender que é normal nós passarmos por alguns pontos de maior dificuldade, de angústia. Isso é normal, isso é a vida. Agora, nós precisamos entender que parar nesses estágios por muitos anos não é normal. Aqui tem que ser analisado à luz da palavra. E é o que nós estamos fazendo. E nós vemos que ela chora com grande angústia. E é necessário uma conciliação entre a oração de Ana com a necessidade de Deus e com a palavra profética. Aqui a palavra profética que ele lança sobre ela é muito simples. Primeiro, ele interpreta errado. Ele interpreta humanamente. O que está acontecendo com a sua vida, cara? O que está acontecendo com você? Engraçado que por mais que angustiada, ela não foi milindre, né? Ela já não saiu pisando duro porque foi mal interpretada, não. Ela fala, meu Senhor, longe disso, não é isso que está acontecendo comigo. Eu só preciso que o Senhor atenda aquilo que eu estou pedindo. Eu só preciso que Deus conceda o que eu estou entregando diante dEle. Quando todos os anos ela entregava uma oferta que era normal, digamos assim, tá? Uma oferta sacrificial, normal, estava tudo normal. A partir do momento que ela entrega um voto diferenciado diante do altar, as coisas mudam, porque ela entregou algo e o Senhor precisava daquele filho. Porque os filhos do sacerdote não estavam adequados para ser a continuidade. Então entenda, meu amado, talvez aquilo que te falta é algo que, se Deus te der, precisa voltar a Ele, precisa ter um retorno para o céu, porque a necessidade maior não é que você tenha um filho ou que você dê um fruto, mas é que Deus estabeleça a vontade dEle através de nós. Então, quando nós olhamos para isso, olhamos a mensagem do que o Senhor está dizendo em relação ao nosso ano de 2025, em relação a florescer, nós não somos como os do mundo, que roubam os outros, que dão pernada nas pessoas, que dilubriar, sei lá, como que eu coloco isso no plural? Ludibriam as pessoas. Nós não somos como eles, então não se compare, não compare aquilo que te falta, porque o outro tem muito, porque o outro faz de outra forma e vive bem. Não, os justos florescerão como a palmeira, como cedro, porque eles estão plantados nos átrios do Senhor. Se você quiser ter atitudes carnais para viver o fruto, você não vai frutificar, porque o que Deus nos diz aqui, em Salmos, que nós lemos, 92, do verso 12, os bons, vou ler em outra versão,
Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem com os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios, no templo do nosso Deus. Na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Entenda, jovem, você quer ter uma vida que floresce? Esteja plantado na casa do Senhor. Isso é sabedoria de Deus. Isso é o que Deus está dizendo profeticamente para nós hoje. É plantado na vontade de Deus, no centro, no átrio, no lugar de preciosidade, no lugar de sacrifício, em um lugar onde o cheiro que sobe para Deus é agradável, para que nós venhamos florescer. O ímpio não. Esquece o ímpio, a régua do ímpio é outra, a vida do ímpio é outra vida, quem dá para ele ou deixa de dar para ele não é o nosso Senhor. Então nós não olhamos para aquilo que nós não servimos, nós olhamos para o Senhor e o que o Senhor diz para nós, como nós iremos florescer. Então que janeiro de 2025 você compreenda que para florescer eu preciso estar fincado, arraizado na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, entendendo que os votos daquilo que floresce na minha vida são votos que agradam a Deus, porque Ana teve mais filhos depois, ela teve continuamente filhos, mas é sobre a honra. Nós estamos falando sobre a primeira parte. Nós estamos falando sobre aquilo que é o primeiro, é o que satisfaz a nossa alma, é aquilo que a gente nunca teve e a gente tem a primeira vez. Quando nós pedimos um salário maior para o Senhor, quando nós pedimos isso funciona muito, gente. Gente, desde o meu primeiro emprego, eu ouvi o meu pai falando isso, eu falava, vou fazer igual, né, já que ele está falando que é assim. Primeiro emprego, Senhor, o meu salário primeiro é seu. Cara, na entrevista, eu já estava falando isso. Senhor, a minha casa, eu quero ter uma casa. É impossível ter uma casa, mas quando eu tiver, eu vou fazer a sua vontade. Eu quero ter um carro, mas quando eu tiver, que o meu carro seja para fazer a sua vontade. Eu quero ter recursos, mas que os meus recursos sejam para fazer a sua vontade. Agora, o Senhor está ensinando para nós, primeiro, tira a casca grossa do coração, não é para humilhar os inimigos, é para honrar a Deus. Deus quer que eu e você compreenda qual que é o caminho, porque florescer acontecerá. E aqui quando nós olhamos para Ana, e a palavra profética flui do altar, dos átrios, dizendo, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu hoje sobre QFG Pirituba, conectados, eu digo a você e digo a mim, que o Senhor conceda o que você está pedindo ao Senhor, que o Senhor conceda aquilo que não está florescendo, e você está dizendo, Senhor, quantos anos, quantos dias, quais serão, quando será que eu vou sorrir? Entenda, meu amado, profeticamente, qual é a sua conduta e qual é a conduta de Deus. Mas agora nós chegamos no ponto que é a palavra profética do Senhor dizendo, esse ano, é sobre 2025, já começa em janeiro, porque aqui ela imediatamente diz, espero que a sua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Amado, que você venha sair dessa igreja hoje, entendendo que o florescer é agora, o florescer é para hoje, porque o frutificar será em 2025. O florescer começa já em janeiro, o florescer já começa nesse momento, porque nós já estamos ouvindo do Senhor, é isso mesmo, você entendeu qual é o coração, você entendeu qual é o processo, você entendeu qual era a dificuldade, agora você fez o voto certo, agora você está alinhado com a vontade de Deus, então agora sim,
Floresça em nome de Jesus. Agora sim, será um ano de romper e de multiplicar. E profeticamente eu não digo só sobre vida profissional, vida sentimental, mas eu digo sobre o seu ministério, sobre a sua vida com Deus, que ela vai florescer. Você vai sair dessa estaca de crente medíocre para ir para uma estaca de crente que entende que é filho de Deus, discípulo de Cristo. Nós falamos muito sobre a cultura do filho e a cultura do discípulo. O florescer em 2025. Ó, combinou. Deu rima. Nós falamos sobre isso no nosso acampamento. Agora eu quero que você entenda. Nós já sabemos qual é o posicionamento adequado. Agora o que falta? Vá em paz. E que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Amado, que o seu coração esteja alinhado com o céu. E que o seu momento de entender seja hoje. Se você não está entendendo que as turbulências da sua vida, você está no meio de um furacão. Mas o cristão, ele interpreta as turbulências à luz da palavra de Deus. À luz da palavra profética. Ainda que o sacerdote entendeu errado. Ainda que alguém chegue para você, o seu discipulador, entenda você errado. Meu amado, o que importa é a palavra de bênção dizendo que o Senhor conceda então o que você pediu. Está na hora de a gente amadurecer aqui nesse ponto. Muda a sua meninice. Talvez você vai ser corrigido e dizer assim, cara, mas você não está sendo negligente aqui? Você não está sendo irresponsável aqui? Você não está sendo... O que importa, amado, não é como você é interpretado, mas é se a sua autoridade está dizendo para você que o Senhor conceda. Ela não entrou em combate com a interpretação do sacerdote. Ela esclareceu e o sacerdote, então tá bom, então seja abençoado. A maturidade de Ana não entender a postura dela aqui foi essencial para que concluísse o processo de Deus sobre a vida dela. E eu quero dizer, meu amado, se o ministério que Deus tem para gerar através da sua vida depende disso, então em nome de Jesus, frutifique, floresça. Que o fruto da sua vida seja de fato o maior, o melhor, seja ministerial. Que o fruto mais importante seja a vontade de Deus. Que o fruto mais precioso seja gerar um Samuel, não ser um Samuel. Entende? Muitas vezes nós estamos preocupados em florescer porque queremos ser, queremos alcançar a posições, mas às vezes Deus só quer que você cuide de um Samuel. Às vezes Deus só quer que você gere um Samuel. Às vezes Deus só está querendo que você faça aquilo que é de seu direito de fazer. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade porque estamos querendo ser muito grandes, quando Deus quer que nós façamos, na verdade, grandes entregas e grandes renúncias. Muito maior é o fruto, porque, como nós muito ouvimos, é sobre a eternidade. Então, meu amado, em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé nesse momento. E eu quero orar sobre a tua vida, mas a palavra do Senhor já está lançada. A palavra do Senhor já está lançada, então no mundo espiritual você precisa concordar. Então concorde em nome de Jesus, que sobre ti o Senhor já está fazendo. O Senhor está contigo, o Senhor está disponibilizando a você um milagre para essa situação. Então em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, quais são os votos que...